Olá, estou aqui para falar e dar algumas dicas para aqueles operadores do direito que pretendem iniciar ou já iniciar a atuação na área do direito penal, né? Advogados criminalistas, né, que carregam essa árdua missão nas costas. Primeiramente, cabe ponderar e asseverar que o advogado, seja de que ramo for, ele necessita ter conhecimento de todos os ramos do direito. Conhecimentos amplos, não básicos. E isso não muda com relação ao advogado criminalista. O advogado criminalista, ele tem necessidade de conhecer a amplitude dos demais ramos do direito. Ele tem que trazer o conhecimento dos demais ramos do direito para aí sim formar um profissional completo. E aí formar esse advogado criminalista. O advogado criminalista ele encontra diversas dificuldades. Isso daí a gente verifica na mídia, a gente constata diariamente nos meios de comunicação as dificuldades encontradas pelos advogados criminalistas. Primeiro é o preconceito que a sociedade e até as autoridades ainda têm, infelizmente, esse preconceito com relação ao advogado criminalista. Acham que o advogado criminalista está aí para defender o crime, para defender o fato. Porém, o advogado criminalista, ele não defende o crime, ele defende que a legislação seja aplicada em toda a sua amplitude ao caso concreto, seja aplicada, seja colocada sob a mesa para o seu cliente, né? Então, essa circunstância faz com que o advogado tenha a missão de defender aí a observância, a estrita observância do princípio do contraditório e da ampla defesa. O advogado criminalista encontra dificuldade já quando chega na delegacia, é mal recebido, né, por agentes mal informados e mal formados, né, que não têm conhecimento amplo do direito e querem saber, a maioria das vezes querem saber mais que o advogado, né, sendo que ali se encontra agentes da área médica, agentes de qualquer tipo de área que não a de direito. Então você já começa a ser mal atendido na delegacia. Depois o próprio delegado de polícia, ele são alguns delegados, não falo muitos, mas alguns delegados, poucos delegados, né, em sua grande maioria, há um bom atendimento, mas poucos ainda têm esse preconceito com relação ao advogado criminalista. Olham de cara feia para o advogado, não atendem às solicitações do advogado, sendo que o advogado está ali para ajudar a esclarecer os fatos. O advogado ele não deve tumultuar o inquérito policial. O advogado criminalista ele não tumultua o inquérito policial. Ele esclarece os fatos e atua ali na defesa do seu constituinte, não na defesa do crime. Ressalte-se. O advogado criminalista não defende o crime, defende o seu constituinte, para que a legislação seja aplicada em sua inteireza, conforme já explanado. Então, o advogado criminalista já encontra essas dificuldades. Chega na delegacia, você faz solicitações, o advogado tem que prestar bastante atenção com relação aos procedimentos adotados junto à delegacia de polícia. Várias vezes já cheguei na delegacia de polícia em que o reconhecimento era feito de forma escusa, obscura e até irresponsável por parte do delegado de polícia, de agentes e escrivães que ali se encontravam. Para citar um fato, um dia fui com o constituinte na delegacia, sentei de um lado, meu colega advogado do outro e o cliente no meio, né? Pela fresta da janela pediram para que fizesse o reconhecimento e não avisaram ao indiciado, nem a mim, nem ao meu colega, né? Não avisaram nada, tentaram fazer esse reconhecimento. Quando percebemos, o reconhecimento já estava sendo realizado. Pedimos para fazer constar isso em ata, é importante. O advogado ele tem direito de fazer constar na ata ou ali no termo do depoimento tudo que ocorreu ali naquele momento. Isso é direito do advogado, né? E direito a gente deve exigir, né? Isso consta no estatuto da ordem, consta
na Constituição Federal, o munus que o advogado tem. Então, o advogado ele pode sim exigir que conste no termo, na ata de audiência, se já ocorreu um processo criminal, que conste tudo o que ocorrer no momento em que ele está assistindo o seu constituinte, no momento que ele está prestando ali assistência ao seu cliente. E isso é importante, que passou o momento oportuno de fazer constar essas declarações, não mais o advogado poderá voltar, mas acontecia uma irregularidade. Sim, poderá argumentar desde que faça constar e peça para que faça constar, sem medo algum. É direito do advogado pedir para fazer constar, principalmente se for constatada alguma irregularidade durante o procedimento adotado pela autoridade policial. Então, esse reconhecimento que foi feito de forma indevida, pedimos para que constasse no termo e que fosse marcado um novo reconhecimento, onde fossem colocadas pessoas ali, mesma estatura, semelhantes ao cliente, para que não restasse dúvidas. Porque, com certeza, se a pessoa é colocada para reconhecer um sujeito de camiseta, calça jeans, boné, no meio de duas pessoas de terno, a tendência daquela pessoa é a de reconhecer a pessoa que está no meio, aquela pessoa que está de camiseta e calça jeans. Isso daí é óbvio, não entendo porque a autoridade policial, autoridades policiais ainda insistem nesse meio de investigação escusa, obscura, e que só tendem a levar à nulidade ou então a absolvição, se não a nulidade do processo, a absolvição do indiciado, né, do processado. Outra questão é com relação às solicitações das diligências junto à delegacia de polícia. Solicite diligências e quando for observado que tais diligências são imperativas, são preponderantes para a elucidação dos fatos, caso o delegado lhe negue a realização de tais diligências, recorra ao Poder Judiciário, né? Mas o delegado ele não precisa ficar adstrito a essas solicitações na esfera do inquérito policial, porque o advogado ele tem a possibilidade de solicitar tais diligências na esfera do processo criminal. Então, quando o promotor oferece a denúncia, o advogado ele pode aí, no momento oportuno, requisitar, solicitar diligências que deverão ser atendidas aí pelo juiz para fins de garantir a ampla defesa e o contraditório, né? Agora, o advogado criminalista deve ficar muito atento à questão de não aceitar o que lhe é imposto. Para tanto, deve conhecer o direito, né? A gente não pode exigir o que a gente não conhece, né? Porque daí decorre a insegurança. Então, para que você tenha segurança no que pede, segurança no que faz, estude toda a legislação penal, estude toda a legislação processual penal e todos os ramos do direito. Não fique adstrito aos ramos da ciência penal. Estude todos os ramos do direito, que será um excelente profissional aí durante toda a sua atuação na área do direito penal, né, como advogado criminalista. São essas as ponderações. Com certeza postarei mais vídeos aí com relação a questões preponderantes, questões cruciais na atuação do advogado, seja criminalista ou seja o advogado civilista, advogado que atua na área de direito de família, ou até mesmo advogado que atua na área do direito eleitoral.